Vou explicar esta parte sem ser a escrever, porque estou aqui com um problema muito complicado no olho e o contraste das letras está a fazer-me confusão. Isto era aqui um grande entre parênteses. Então, o Platão usa muitas vezes alegorias e mitos para explicar ideias complexas, portanto, de uma maneira propedêutica, e no Fedro, que é um outro diálogo que ele tem sobre o belo, o amor e a retórica. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito que diz: tudo é comum entre amigos, mas isso é outra história. Não vem agora ao caso. Ele conta um mito onde compara a alma a uma carruagem puxada por 2 cavalos alados, onde um dos cavalos é branco e o outro é preto. Sim, temos aqui um exemplo de linguagem racista, porque o cavalo branco é bom e o outro é negro, mas não vamos censurar o Platão por ser da sua época nestas coisas. Aliás, a escravatura no tempo dele não era sequer sobre pessoas de pele de cor negra, mas era sobre despojos de guerra. Quem vencia a guerra escravizava os derrotados se quisesse, que até podiam ser príncipes, como foi o caso dele próprio. Platão era um descendente de príncipes. Ele, depois da condenação de Sócrates à morte, foi-se embora de Atenas, muito desiludido com o governo, que o condenou injustamente à morte, a democracia, e isso marcou para o resto da vida. Ele passou 12 anos fora, foi estudar com Euclides, com os pitagóricos e com outros, e depois foi para Siracusa, na Sicília. E lá fez-se amigo de Dion, que era um parente do Dionísio I, o rei, talvez a amizade mais consistente da vida de Dion. E como ele queria muito implementar as suas ideias acerca do governo ideal, ele chateou tanto o rei, pelo menos é o que conta a tradição, o Xenofonte e outros, que o rei vendeu-o como escravo. E depois ele teve imensa dificuldade e passou por muitas peripécias para voltar a Atenas. Platão era um descendente de reis e de príncipes. Aliás, Platão era aquela pessoa que tinha tudo. Era aristocrata, era rico, era belo, era atlético. A alcunha de Platão vem daí. Portanto, ele ganhou competições atléticas, tinha um enorme talento para as letras, era inteligentíssimo, era educado, tinha um bom caráter, era honesto e era filósofo. Jesus. Mas pronto, estou a perambular. Isto tinha a propósito do racismo implícito na linguagem dele, não ter que ver com este racismo atual do Black Lives Matter. Mas pronto, voltando ao mito, o cavalo branco mais delicado e dócil representa a inteligência. Ele não precisa de chicote, basta-lhe o comando da razão. Já o cavalo preto é impaciente, é inquieto e representa as paixões. E a carruagem é dirigida por um cocheiro que representa a razão. Esta carruagem transita pelo mundo das ideias, corresponde ao mundo da verdade, é um lugar supraterreno, neste sentido em que é um lugar longe da corrupção, da materialidade e da transitorialidade que caracteriza o mundo sensível e a relatividade do mundo sensível. Portanto, é um lugar que só a alma é capaz de atingir. A dificuldade que o cocheiro tem em guiar os 2 cavalos, e no fim ficamos a saber que é necessário um certo equilíbrio entre esses 2 elementos, a inteligência e as paixões, e que as paixões têm o seu lugar no amor e no belo, como uma propedêutica para chegar à verdade, mas pronto, isso é outra história. Essa dificuldade faz com que eles percam as asas e a carruagem caia. E desta maneira a alma desce da região supraterrena e encarna no corpo. E se a alma chegou a vislumbrar algumas ideias, portanto algumas verdades, o corpo encarnado será o de um ser humano, caso contrário será o de um animal. A alma, depois de encarnar num corpo, passa a não lembrar-se da verdade. No entanto, a visão das coisas materiais, causa-lhe uma vaga recordação das ideias contempladas na região da verdade. Isso porque, segundo Platão, as coisas sensíveis são uma cópia das verdades eternas. Por exemplo, os casos de justiça que existem, nenhum deles representa a justiça na sua verdade, são uma parte, uma parcela, uma cópia desse ideal de justiça. E, portanto, porque a alma tem essa vaga recordação, ela experimenta, como ele diz, um anseio amoroso, um desejo de retornar à sua verdadeira morada, que corresponde à sua natureza. A partir de então, a alma passa a perceber o corpo como um cárcere, assim como tudo o que é sensorial, imperfeito, supérfluo, e
que dificulta o caminho de regresso à verdadeira morada. Daí ela querer libertar-se dessa prisão que é o corpo. Todos os fenómenos da natureza e do corpo são reflexos e aparências, portanto. Sócrates, aliás, entendia a educação como uma orientação do discípulo, através de perguntas, o que hoje chamamos o método socrático, para a reflexão intelectual introspectiva, até o discípulo ser capaz de desenterrar a verdade esquecida na sua alma. E, portanto, desenterrava com o raciocínio, através de perguntas e respostas. Freud também andou a ler o Platão. Enfim, se nós, a palavra educar, que também é latina, quer dizer conduzir para fora, o que tem a ver com isto. E Sócrates, ele mesmo, descrevia a sua arte comparando-se à mãe que era parteira e dizia que a mãe era parteira de corpos e ele era parteiro da verdade e, portanto, ajudava a parir a verdade, por assim dizer. Mas pronto, estou a perambular outra vez e melhor é parar por aqui.